Você sabia que Jesus tinha um lugar de descanso? Sim, afinal de contas, Jesus tinha uma vida um tanto quanto movimentada. Ele ensinava as pessoas, curava os enfermos, estava ali com seus discípulos indo para todo lado. E Jesus, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. É o que a teologia chama de união hipostática. As duas naturezas convivendo harmoniosamente e plenamente. Logo, Jesus também ficava cansado. Assim como ele chorou quando soube da morte do seu amigo Lázaro, ele também cansava. Ele também era um homem, um ser humano. E para poder descansar, Jesus ia para um lugar chamado Betânia. Olha só, por exemplo, o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 17. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Há outras passagens bíblicas que relatam Jesus indo para Betânia, na casa, por exemplo, de Lázaro, Marta e Maria. Então, Betânia era um lugar de descanso para Jesus. Todavia, não apenas naquela época somente, naquele contexto, Jesus desejava ir para Betânia a fim de poder descansar. Mas, ainda hoje, Jesus deseja fazer de nós a sua Betânia, fazer da nossa casa a sua Betânia. Fique comigo para você entender melhor qual é a mensagem de Deus para a sua vida hoje no Café com Fé dessa quarta-feira, dia 26 de agosto de 2026. Eu sou o Pedro Quintão e eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. A Bíblia diz que quando nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo faz morada em nós. Esse é o desejo do coração de Jesus. Está lá em João, capítulo 17. Jesus ora da seguinte forma: Pai, assim como eu e você somos um, que eles também possam ser um com eles mesmos e um conosco. Ou seja, Jesus desejava a união das pessoas, o amor que caracterizaria os discípulos, mas também que essa união fosse feita com o próprio Deus. Em outras palavras, a Bíblia já diz desde o Antigo Testamento que Deus deseja habitar no coração contrito, no coração daquele que abre a porta para recebê-lo. É por isso que Jesus quer que nós sejamos a sua Betânia, o lugar onde a sua presença pode descansar. Que a nossa casa seja a Betânia de Jesus. Isto é, que a nossa casa seja um ambiente cheio da presença de Deus, onde os frutos do Espírito são dados. Não é que a casa de tijolos e concreto vai dar os frutos do Espírito, mas que a partir do fato de que as pessoas que nela residem vão dar os frutos, o ambiente se torna dessa forma.
E se nós formos apenas religiosos que vão na igreja domingo à noite, e estou dando um exemplo aqui, né? Mas religioso também pode, o religioso pode ir na igreja de segunda a segunda também e continuar sendo religioso. Religioso aqui no sentido de só cumpre as questões burocráticas, mas nunca teve um novo nascimento, ou se já teve, perdeu, apagou a chama, né? Perdeu o primeiro amor. Se nós formos apenas religiosos, fazermos as coisas de forma mecânica, irmos na igreja para bater o ponto, né? E tal, como que Jesus vai poder fazer de nós a sua Betânia? Como que a sua presença vai descansar em nós? Não, a presença só pode descansar onde há amigos. Jesus tinha prazer de ir em Betânia, porque lá ele tinha amigos, Marta, Maria, Lázaro. Lázaro era tão amigo de Jesus que, como eu disse anteriormente, Jesus chorou quando soube da morte dele. Então, religioso não pode ser essa Betânia de Jesus. Somente o amigo pode ser. Porque o amigo tem prazer de estar com o outro. E à medida em que Jesus faz de nós a sua Betânia, ele também se torna para nós um lugar de descanso. Porque se a presença de Deus está em nós, nós também aprendemos a descansar nele. Se Jesus descansa em nós, nós descansamos nele. Nós aprendemos a correr menos, a ter menos pressa, ficar pensando menos no futuro, menos em como será o amanhã, sabe? Ficar confiando menos na força do nosso braço e aprendemos a descansar nele, a confiar nele. Então, que Jesus possa fazer de nós a sua Betânia, para que ele também seja o nosso lugar de descanso. Amém? E se você foi abençoado, edificado com essa palavra de Deus para a sua vida, deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no Spotify e envie essa mensagem para alguém. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.